Olá! Esse vídeo é para você que está enfrentando um diagnóstico médico ou conhece alguém que está passando por isso. Essa daqui é a nossa caçulinha, Ana Vitória, e durante a primeira ecografia morfológica, a gente teve um diagnóstico médico de que ela seria uma criança deficiente, né? O médico, desde a primeira ecografia, me assustou, não teve muita sabedoria. Ele começou a ficar nervoso, disse que a medida, né, da nuca e da cabecinha dela estava mais do que o dobro e me mandou um encaminhamento para fazer mais ecografias para confirmar, mas desde o início ele colocou esse diagnóstico de que essa criança poderia estar nascendo com uma deficiência, né? Então, eu e meu esposo, a gente procurou, né, fazer mais ecografias, fomos em outros médicos e toda vez que a gente fazia era a mesma coisa, né? O tamanho da nuca, o tamanho da cabecinha estava maior do que o dobro, e quando a gente foi fazer a segunda ecografia, além da cabecinha estar com um tamanho maior, a nuca está com um tamanho maior, ela também teve uma questão no coração, né? De um probleminha no coração. Então, nesse segundo exame, a médica confirmou. Ela falou: não, sua criança vai nascer com um propósito diferente, né? Vai nascer com essa deficiência, né? E o probleminha no coração dela, para a médica, tinha confirmado isso. Eu já tinha passado por muitas coisas na minha vida, mas eu nunca tinha enfrentado um diagnóstico médico. E no momento que a gente passa por isso, a nossa fé ela é provada. E eu queria te ensinar algumas coisas que Deus me ensinou nesse período, né, Ana Vitória? E a primeira coisa que o Senhor me ensinou é que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se você está enfrentando o diagnóstico médico, tenha plena certeza do poder de Deus e daquilo que Ele pode fazer. A gente tem mania de receber um diagnóstico médico e aceitar aquilo que está acontecendo, sem consultar a Deus. E eu queria te falar isso nesse dia. Se você recebeu um diagnóstico médico, se você está passando por uma luta com enfermidade, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a voz de Deus. O que o Senhor está falando sobre esse diagnóstico médico? Porque a palavra do médico foi essa, o resultado do exame foi esse, a sua situação física é essa, mas o que o Senhor está falando para você, o que o Senhor quer que você ouça nesse momento? Existe enfermidade que sim, Deus permite porque chegou o tempo de levar a pessoa. Existe enfermidade que é por uma questão espiritual, é um ataque espiritual sobre a sua vida. Existe enfermidade que é para tratar você, para te moldar, né? A dor, ela molda o nosso caráter, ela aperfeiçoa a nossa fé. E existe enfermidade que é para manifestar a glória de Deus. Então, você precisa ouvir a voz de Deus nesse momento. O que o Senhor está falando sobre esse diagnóstico médico? Você não pode se definir apenas pelo exame, por aquilo que o médico falou. Você precisa exercer a sua fé. E esse é o momento. Deus, ele fala através da palavra. Deus, ele nos dá resposta através de sonhos. Deus, ele fala conosco, né? Ele nos chama para o lugar de filho e filha, lugar de intimidade. Nessa intimidade é para você falar com Deus, mas também é para você ouvir a Deus. Então, de alguma forma, Deus está querendo falar com você. Deus está querendo trazer uma resposta. E você precisa estar atenta aos sinais de Deus. Eu recebi um sonho quando eu descobri, na semana que eu descobri que estava grávida. Só que eu não entendi o sonho. Deus fala por sonhos também. E o sonho que o Senhor me deu, eu me via grávida no sonho. E eu olhava para a barriga, estava grande, na minha frente tinha a imagem como se fosse de uma ecografia. Eu não percebi no sonho que era uma ecografia, mas depois analisando eu percebi que era. E nessa ecografia que eu via todo o corpinho do bebê, eu via o esqueleto do bebê, eu via um fogo por baixo, assim.
um fogo por baixo, assim como se estivesse incendiando essa criança. Então, nesse sonho, eu entendi que ela seria uma criança que teria uma unção diferente ou teria um propósito muito grande, né, bebê? E só que na hora que eu recebi o diagnóstico, eu não me atentei a esse sonho. Hoje eu aprendi a receber os sonhos de Deus, escrever, marcar a data e orar por um tempo, até que o Senhor traga o discernimento da resposta. E esse sonho ele estava falando do que Deus iria fazer, né? Ela nasceu dessa forma, mas eu vou fazer algo sobrenatural dentro do seu ventre e não haverá nada, não haverá nenhuma deficiência, não vai haver nenhum problema de coração, não vai haver nada. Então, o Senhor me deu esse sonho e eu não peguei ele, não prestei atenção. E no momento que eu fui fazer o segundo exame, que a médica falou que ela teria um propósito especial, ela nasceria especial, ela nasceria deficiente, eu comecei a absorver aquilo que a médica estava falando. E quando eu saí de dentro da sala da médica, o meu esposo foi muito usado por Deus nesse dia. Ele olhou para mim e ele falou de forma profética: o nome dessa menina vai ser Vitória e você não vai receber esse diagnóstico médico que a mulher está falando. E eu me assustei naquele momento, porque eu sou uma mulher muito fervorosa de oração, de jejum, e tenho algumas experiências que eu compartilho muito com ele, e ele não era tão assim, ele é mais, era, né? Hoje ele tá um homem cheio da unção, sabe, mergulhando na oração, mas naquele momento eu me assustei com o jeito dele, porque ele falou de uma forma muito fervorosa, muito profética. E ali eu saí assustada, assim, falei, meu Deus, né? A médica falou isso, meu esposo tá falando isso. E saí com as duas coisas assim, eu falei, amém, amém, em nome de Jesus. E o segundo direcionamento que eu queria falar para você, que foi muito importante para mim nesse momento, é que você não deve andar sozinha, não deve andar sozinho no meio de um diagnóstico médico. Deus, ele quer levantar pessoas para orar com você. Ele quer levantar ministros, sacerdotes, profetas, pessoas que vão orar, que vão profetizar sobre a sua vida. E Deus, ele fez isso comigo e foi muito importante, sabe? Eu lembro de um culto que estava tendo na minha igreja e graças a Deus teve um momento para as grávidas, para as mães, onde estavam ungindo e profetizando sobre elas. O tema era bendito o fruto do seu ventre. Então no final sempre orava e profetizava. E um dia antes de eu fazer um exame, né, um novo exame do coração dela para ver como estava, porque tinha dado problema também no coração. Eu lembro que a apóstola da minha igreja, ela orou, né, por mim e ela orou muito pelo coração. E eu lembro das palavras dela e ela falou: coração, comece a funcionar no seu estado perfeito. Comece a funcionar no seu estado perfeito. E ela foi declarando isso. Ela também declarou sobre a deficiência, mas eu lembro desse dia, ela falou muito do coração, que ele voltasse a funcionar ao seu estado perfeito. E eu falei amém. E no outro dia, quando eu fui fazer o exame, ainda havia o diagnóstico médico da deficiência, né, por causa do tamanho da cabecinha e da nuca, mais do coração. Naquele exame, depois daquela oração, o médico olhou e falou: não tem mais nada no coração. Não tem mais nada, tá funcionando tudo perfeito, os batimentos cardíacos. E eu queria falar para você, muito importante, não ande sozinho no tempo da dor, no tempo de um diagnóstico médico. Seja igreja, viva em unidade, peça oração, junte as orações, né, a intercessão por esse diagnóstico médico. A palavra de Deus diz, Jesus disse: aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. E a igreja, ela é um corpo. Às vezes está faltando você estar se posicionando como igreja, andando em unidade, tendo pessoas que oram, que intercedem por você. Eu tive muitas pessoas que não dá nem para citar aqui, né? Teve os meus pastores, o bispo da minha igreja, o bispo Rafael, pastora Dani, pastora Isa, né? Pastor Simvaldo. Eu teria várias pessoas para citar aqui, minha família. A igreja do meu cunhado também orou. Então, a gente viveu, né,
um momento de intercessão, de oração em unidade. Isso foi muito importante, então eu queria deixar isso para você. Não ande sozinho no tempo da dor, não ande sozinho quando você precisa clamar por um milagre. Tenha pessoas que abençoam, que oram e que intercedem pela sua vida. Amém? Outro direcionamento que eu queria falar para você é: a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, além da oração, primeiro você precisa ter a vigilância. Vigilância no quê? Na incredulidade. O inimigo ele vai tentar de todas as formas tentar trazer sobre você o pensamento de incredulidade, tentar diminuir a sua fé, tentar trazer, sabe, uma falta de esperança nesse momento. E eu tive uma experiência sobre isso. Deus ele fala muito comigo através de sonhos. E eu sonhei que uma cobra, numa cor azul escura, ela entrava pelo meu portão e no momento que ela ia tentar entrar na minha casa, ela tentava entrar pela janela, porque ela não tem chave para entrar. O inimigo ele é assim, né? Ele tenta invadir, né? Ele não bate na porta como Jesus, mas ele tenta entrar para roubar, matar, destruir, roubar a nossa fé. E nesse sonho, meu esposo ele estava na janela esperando essa cobra aparecer com uma faca. Foi muito real o sonho, né? Eu vi ela vindo pelo portão, só que quando ela subia pela janela, meu esposo pegava ela assim pela cabeça, cortava assim ela pela lateral assim e ela caía no chão. No que ela caía no chão, ela corria pelo jardinzinho que tem aqui na frente de casa, né? Dentro do quintal ainda. E eu ia atrás dela, pegava uma enxada e cortava a cabeça dela. Que espírito era esse que estava tentando entrar? Um espírito de incredulidade, que estava tentando entrar na nossa casa, na nossa vida, um dia antes do exame. E quando eu fui falar o sonho pro meu esposo, ele me falou, ele não falou nada para mim, ele falou: olha, eu estou em jejum 24 horas só na água por causa desse exame de amanhã. Aí ali eu entendi porque que ele já estava na janela com uma faca esperando esse espírito para que ele não conseguisse entrar. E aqui eu entendo muita coisa do mundo espiritual. Nós precisamos ter uma vida de jejum, de oração, estar preparados, porque o inimigo ele tenta vir. Ele tentou Jesus no deserto, no meio da sua fragilidade. Quem dirá nós, nesse momento de dor, nesse momento de aflição? Então, esse é outro direcionamento que eu queria falar para você. Expulse o medo, expulse o espírito de incredulidade, não deixe entrar na sua casa. Se possível for, faça um jejum, entre em oração, ouça a voz de Deus. Esse jejum foi o próprio Espírito Santo, né? Deus direcionando ele a jejuar, a se preparar contra esse inimigo que quer tentar entrar. Então eu queria deixar esse direcionamento: vença a incredulidade, ore, mas também vigie, para que a incredulidade e o medo não venham roubar o seu coração. Outra coisa que eu queria deixar para você nesse vídeo, que está enfrentando um diagnóstico médico ou um momento difícil de enfermidade, é que a dor ela nos aproxima de Deus. Uma vez eu ouvi uma pregação muito sábia do bispo da minha igreja, o bispo Rafael, e ele disse assim, que às vezes Deus permite a gente entrar no fundo do poço, porque no fundo do poço não tem outro lugar para você olhar a não ser para o alto, a não ser para cima. Porque às vezes a gente está olhando para tantas coisas ao nosso redor, tantas coisas estão nos distraindo, mas quando a gente entra nesse momento que Deus permite de dor, de sofrimento, é o momento que a gente olha diretamente para Deus. Só para Deus, não tem outro lugar para olhar. Então Deus está querendo te aproximar dele de alguma forma. E nesse momento é para acontecer algo, uma restauração, é para que o Senhor traga uma nova unção sobre a sua vida. Aqui na minha casa, o meu esposo ele foi renovado de uma forma extraordinária. Às vezes eu implicava com ele porque ele não era um cristão tão fervoroso, mas um cristão mais quietinho na dele, às vezes não acreditava em sonhos, não acreditava em algumas experiências, e nesse momento Deus fez ele viver o sobrenatural,
E eu lembro que às vezes a gente sentava para tomar café e colocava uma música de fundo e ele começava a orar e ele chorava. E ele se constrangia com a presença de Deus. Não era chorar com falta de fé, mas era chorar sendo renovado, sabe? Aquele choro de quebrantamento, aquele choro de voltando ao primeiro amor, de ser renovado. Então, eu vi isso acontecer com meu esposo e comigo no momento mais difícil, que foi um exame que eu precisava fazer, onde eles enfiavam a agulha na minha barriga e precisava ficar olhando pela ecografia para não encostar nela, né? E foi dolorido, foi difícil esse exame e o resultado só ia sair com 30 dias. Nesse momento de dor, né? Onde eu estava sendo muito espremida, eu escrevi um livro. Enquanto eu estava esperando o resultado de 30 dias, eu não queria ficar chorando, eu não queria ficar incrédula, eu não queria ter pensamentos de medo. Eu sentei na mesa e eu lembro que eu comecei a escrever. E eu já tenho um livro que eu estou escrevendo, que tem quase 3 anos que eu escrevi um pouquinho sobre o papel da mulher na família. E nesse dia, nesse mês, né, de espera, eu lembro que eu sentei na mesa e eu comecei a escrever. E eu escrevi o corpo de um livro em 21 dias. Depois eu só comecei a ajustar a ortografia, né? Mandei para algumas pessoas, para minha pastora, e depois fui corrigindo a ortografia. Mas esse livro ele foi escrito nesse momento de dor, né? Eu vou até gravar um videozinho falando sobre ele, porque nesse mês eu já vou lançar ele. E tem hora que Deus permite a dor. Nessa dor, a gente é tão espremido que sai uma nova unção. E esse livro que eu escrevi ele foi debaixo de unção, ele foi debaixo de choro, de lágrimas, debaixo de um período difícil. Então, eu queria deixar isso para você. No meio dessa dor, né, Ana Vitória? No meio desse diagnóstico, no meio desse tempo difícil, Deus está fazendo algo sobrenatural. Deus está fazendo algo e Ele está te atraindo para mais perto dEle. E eu queria te dizer, nada é impossível para Deus. Não importa qual é o diagnóstico médico que você está passando, nada é impossível para Deus. Creia no poder, na manifestação que Deus pode fazer. Declare o nome de Jesus. Aumente a sua fé e você vai contemplar um milagre sobrenatural. Amém? Que o Senhor te abençoe. Dá tchau. Dá tchau. Que o Senhor te abençoe.